Não dá. Não se justifica. E aí, sabe o que acontece, né, Alex? A gente vê que em função de tudo isso, dessa ansiedade, da pandemia, a gente falava ontem, muita gente que nem tinha depressão está se sentindo deprimido. E quem já tinha está num estágio, muitas vezes, muito mais complexo, né? Exatamente, Kátia, porque este momento, né, ele desperta o que os especialistas falam pra gente, gatilhos. Então tem a coisa da solidão, da tristeza, a preocupação. O preço das coisas é algo que também pode causar um pouco de tristeza na gente, porque você acha que não vai conseguir comer, pagar suas contas. Sim. Então tudo isso mexe com o nosso psicológico e pode levar sim à depressão, né, Kátia? Gente, e a gente que não tem nada disso, de tanto ficar trancado também, você fica mais vulnerável a tanta coisa, né? Eu tô querendo conversar com a banana. Então, a gente fica mais, né? A gente fica mais assim, ó, a banana tá falando, melancólico, a gente fica um pouco mais tristinho, preocupado. E a gente tava falando um pouco ontem da coisa de depressão, a gente fala de algumas pessoas, Kátia, que acabam às vezes, né, sei lá, desistindo de viver, né? Se despedindo da vida. Sim, mas não verdade. necessariamente é só esse caminho, porque a depressão, às vezes, ela vai matando aos poucos de outra forma. Não. Né? Sim, muito pelo contrário. Olha, a gente falou ontem do ator do Flávio, né? Que infelizmente fez essa escolha terrível. E, gente, a gente tem que escolher por viver sempre. E para isso, buscar ajuda de profissionais. Porque quem acha que todo mundo é feliz o tempo inteiro, desculpa, não é. Ninguém é. Eu não sou feliz o tempo inteiro. Você é, Alex, feliz o tempo inteiro? Não sou. Ninguém é, Kátia. Então, vamos conversar hoje com o Dr. João Borzino, que é médico de saúde mental e psiquiatra, para a gente falar justamente sobre isso, o que cada um pode fazer para conseguir viver melhor. Como vai, Dr. Borzino? Tudo bom? Eu vou bem, graças a Deus. Você, Kátia, que prazer estar aqui de novo com vocês. Muito bem. Você saiu do hospital já? Já estou fora do hospital. Isso aqui atrás é minha cozinha. Ai, graças a Deus. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como que as pessoas podem identificar a depressão? E até mesmo, digo as pessoas que nunca tiveram um diagnóstico como esse, ou as pessoas que fazem tratamento, que essa depressão está um pouco mais intensa. Como perceber isso? Kátia, excelente. Na verdade, nós estamos num momento de muita tristeza, né? Não tem como estarmos todos assim, tipo animal enjaulado, e estarmos nos sentindo bem. Nós somos obrigados por uma condição externa a nós, né? Que é ficar indicado, todo mundo informado, né? E isso é muito estranho, porque leva à tristeza, né? Então, diferenciar tristeza e depressão. Tá. Tristeza somos todos nós, né? Com tristeza. Tá, então tristeza todo mundo fica, mas deprimido é uma intensidade maior, né? Isso. Deprimido são sintomas mais intensos e mais numerosos dessa tristeza. Vamos dizer assim, não tem vontade nenhuma de levantar da cama e não levanta, né? Porque aquele que ainda consegue levantar e fazer as coisas, está triste só, né? Perde a vontade de se alimentar e não se alimenta. Perde peso. Né? Eu acho que ele perde a vontade de fazer as coisas do cotidiano. Isso, é a perda da vitalidade em si. Ela vai mudar dessa intensidade de uma pequena tristeza. Se a vitalidade aumenta, né? A perda da vitalidade aumenta, a gente chega à depressão mesmo em si, que muitas vezes o indivíduo consegue perceber. Agora, Alex, enquanto a gente melhora a conexão com o Dr. Borzino, o Dr. Borzino estava dizendo algo tão importante, né? A gente muitas vezes acha que as pessoas estão só tristes e elas podem estar deprimidas. Esses exemplos que ele trouxe são perfeitos. A pessoa não tem vontade de sair da cama e não sai. E não sai mesmo. Não é que a gente está num dia de preguicinha, né? É outra coisa. Não sai, parece, Kátia, que tem uma coisa que te segura ali na cama e que te dá medo de encarar a vida, que te dá medo de vir para a realidade. É muito sério, né?
Até você falou uns dias atrás pra gente, quando a gente está falando de depressão, que você passou por um momento bem complicado de depressão, né, Alex? Sim, eu tive já na vida 2 crises e eu lembro que uma delas começava com essa coisa de ai, não quero levantar, ai, não quero trabalhar, tristinho, tristinho, e daqui a pouco eu já não conseguia. E foram situações difíceis, eu busquei ajuda, demorei a entender que era preciso buscar ajuda, mas depois que a gente percebe, Kátia, que é importante falar, que é importante dividir, que é não ter vergonha de contar, a gente se fortalece e aí consegue lutar contra essa doença que é muito séria. É muito sério e, ao mesmo tempo, a gente percebe como a gente, normalmente, a gente tem uma enxurrada de notícias negativas. As pessoas valorizam mais o negativo, não o positivo. E quando você já está num momento desse, você absorve isso tudo com uma força e intensidade muito maior, né, Alex? Exatamente. É saber encarar, como enxergar isso. Eu até tinha uma pergunta, Kátia, para fazer para o Dr. Bozino, que era o seguinte. Pode doutor, fazer, como pode. é que é esse exercício diário de escolher olhar o lado bom das coisas? Às vezes é mais difícil para quem sofre da depressão. Mas tem alguma dica boa que um profissional como o senhor pode dar para a gente? Como fazer isso? Alex, Arrasou na pergunta. é um momento, foi uma pergunta excelente mesmo, e é um momento de a gente parar para pensar naquela velha história que a gente já ouviu, que nós chamamos de tirar o bom do ruim, né? A gente chama isso de motivação positiva, ou seja, a gente tem certeza que o dia vai ser repetido, que vai ser mais melancólico, que vai ser mais difícil. Nós temos sintomas hoje de diminuir, de prestar atenção, falar assim, vai ler um livro, vai ver vai fazer aquele curso que você queria, e você não consegue nem prestar atenção direito de tão ansioso. Então, nem se obrigar a tudo isso, simplesmente matar um leão por dia. Fala assim, amanhã eu vou acordar, o dia não vai ser melhor do que o que foi hoje, isso é fato, né? Porque a dor conhecida, ela dói menos, ela é menos intensa. Então, e vou fazer o que tiver para fazer no meu dia, né? Tomar o banho, tomar os dentes, fazer a barba, tomar cuidado de mim, tomar cuidado dos familiares, trabalhar pela internet se for possível, limpar a casa, tomar os cuidados de tudo, porque tudo isso nos dá mais energia. Uma coisa realimenta a outra. Ânimo, né? Mais ânimo, exatamente. Agora, você sabe, doutor... doutor Borzino, muita gente vai nas minhas redes sociais, eu gosto de ficar conversando mesmo com as pessoas. É bom pra mim e bom pra pessoa, mas também é muito bom pra mim. As pessoas acham, ai, que boazinha, que legal que você vem. Não, gente, é porque eu curto. E muita gente lá diz que tá na terceira idade e que às vezes sente uma tristeza muito intensa. Como saber se na terceira idade a pessoa tá com depressão ou só uma tristeza? Porque quando você é mais jovem, as pessoas falam, e o idoso normalmente tem vergonha também de falar de sentimento, quer mostrar que é sempre forte. Que sinais essa pessoa mostra pra gente? Kátia, isso é muito importante. Os sinais, eles têm que ser percebidos pela intensidade deles mesmo, né? Você, por exemplo, você vê que perdeu o autocuidado, está sem fazer a barba, sem cortar o cabelo, né? Porque para o idoso é mais complicado ainda mesmo, porque é uma soma de estresse, porque a maioria dos idosos já se sentem mais solitários, né? Então, soma mais a isso esse momento em que ele não pode sair de casa e ele é grupo de risco ainda por cima, na maioria das vezes. Né? Sim, sim. Então, é bom perceber mesmo, a gente vê já pelo você está emagrecido, você engordou, você tá com mais olheira, você não está, você percebe que não está comendo, né? Você vê se está meio desidratado, ele está perdendo os cuidados, né? Ou faltando cuidados para ele, porque às vezes ele estava acostumado a ter um cuidado e não está tendo mais, né? Vinha alguém cuidar dele, que, por exemplo, não está vindo mais, né? Então é importante a gente perceber essa tristeza no ar.
Olha, o Alex, acho que tem mais uma pergunta importante que você estava falando, né, Alex? Tenho, Kátia. Eu, na verdade, queria dividir agora, primeiro, com a gente, com o nosso telespectador também, umas estatísticas que a gente separou aqui para o pessoal dar uma legal. entendida em números. Vamos lá? Tem uma arte que a gente preparou que diz o seguinte, Kátia. A depressão é a doença mais incapacitante do mundo, né? Ou seja, afasta mais as pessoas da vida, do trabalho. Aproximadamente, Kátia, 322 milhões de pessoas no planeta sofrem de depressão. E o Brasil muita gente. O Brasil é o país mais deprimido da América Latina. Só por aqui, Kátia, são quase 12 milhões de pessoas deprimidas. São números assustadores. Então, e você vê, né, Alex, o quanto que é complexo. Porque quando a gente fala na população brasileira, todo mundo fala brasileiro é super alegre, oba-oba, pensamento positivo. E a estatística não mostra muito isso, não, né? Não mostra, e é o que você falou. Às vezes a gente parece uma coisa por fora, mas por dentro, né, é muito diferente e cria uma dor, cria uma angústia. Não dá nem para medir, né, Kátia? Acho que até o doutor, se pudesse falar isso pra gente um pouquinho, porque não tem como a gente medir, né, a intensidade do quanto dói no outro. Porque às vezes a gente fala uma besteira, levei um não, perdi o emprego, supera, mas às vezes para uma pessoa não é assim, bola né? pra cima. E não é todo mundo assim, né? É verdade, né? Então, gente, como dosar isso, doutor Borzino? E você sabe que esse número, Kátia, deve ser subestimado, tá? Nós não temos... É mesmo? Exatamente, deve ter bem mais gente deprimida. Com certeza. Pelo amor Porque de Deus. Você vê que o consumo... nós temos outros números que até 42% dos brasileiros tomam antidepressivos. Né? Então, se 42%? 42% da população brasileira consome. É muita gente. É muita gente. Gente, é muita gente. Isso fala... Vamos até lembrar... Perdão, Kátia. Pode importante falar. te lembrar que nós somos um país pobre e a pobreza deprime muito. Tá? Falam que depressão é doença de rico, etc. e tal. Pelo contrário, não, gente. Os menos favorecidos socialmente sofrem muito mais de depressão que os mais favorecidos da classe média. Olha, gente, fica aqui uma orientação para que você busque sempre a ajuda de um profissional. Doutor Borzino, por exemplo, vai no Instagram dele, @Dr. Borzino, e lá ele coloca, gente, vários assuntos em bate-papo. Eu vejo sempre ele respondendo às pessoas. Não deixe de colocar para fora o que você está sentindo. Busque a ajuda de um profissional. Hoje em dia, a gente tem muitos profissionais também atendendo de uma forma gratuita, até pelo Skype. Então, se cuide. E depressão, gente, não é brincadeira e nem manha. Um beijo, viu, doutor Borzino? Até mais. Obrigada sempre. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau pra vocês.